Paz, Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estar regravando a aula 3, porque deu um probleminha na nossa live na segunda-feira. Estava travando muito. Então nós estamos refazendo hoje, ok? Então vamos estar orando para começar. Senhor, nós te pedimos, Pai, que a Tua graça e a Tua unção seja sobre as nossas vidas, que possamos, Pai. Senhor Jesus, estudarmos a palavra, Pai, podermos, Senhor Jesus, explanarmos bem, Pai, para que não fique nenhuma dúvida nos corações. Verdade, Pai. No Teu santo nome nós estamos reunidos e te adoramos por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Como nós temos feito, vamos fazer uma breve retrospectiva da aula 2 para nós nos inteirarmos, né, e darmos sequência. Na aula 2, então, nós falamos sobre Ananias e Safira, que eles sofreram algo muito severo, conhecemos a história, nós lemos lá, que por eles terem mentido ao Espírito Santo, os dois perderam a sua vida. Então, é algo ali, como nós falamos, algo severo, e a questão não foi que eles não deram dinheiro, não foi por isso. Envolveu isso, mas eles sofreram essa situação por terem pecado, mentido ao Espírito Santo. E essa situação, irmãos, vem de encontro ao capítulo 4, que encerra o capítulo falando como que os cristãos viviam, como eles faziam, que todos contribuíam, ajudavam e vendiam as suas posses e ajudavam, né, com seus dízimos. E aí já inicia esse capítulo 5 falando que Ananias e Safira não faziam dessa maneira e mentiram ao Espírito Santo quanto ao valor da herdade. Isso, irmãos, o que realmente aconteceu foi que gerou temor e gerou reverência no coração da igreja. Então esse fato teve esse propósito, porque ele depois diz que quem viu que ocorreu isso com a vida desse casal, ficou temeroso e criou sim mais respeito e reverência com as coisas de Deus. E é esse fato, irmãos, não é só para a igreja primitiva, para a igreja daqueles dias. Nós estamos vivendo essa época, o tempo da igreja nessa terra, essa aliança. Então, quer dizer, o que aconteceu com Ananias e Safira gerou e gera temor e reverência no meio da igreja. Então, quer dizer, nós devemos também ter um coração dessa maneira. Temor e mais reverência com as coisas do Senhor. Depois nós vimos aqui um nome bem conhecido que fala aqui no livro de Atos, que é Gamaliel. Gamaliel, então, era um doutor da lei, fariseu, pertencente ao Sinédrio. Nós já estudamos o que é o Sinédrio, né? Sinédrio era ali uma assembleia dos judeus mais proeminentes, mestre de Paulo. E Gamaliel, aqui nesse capítulo, ele defende os apóstolos. Haviam sido presos pelo próprio Sinédrio, pelos sacerdotes, né? Presos porque estavam pregando sobre Jesus. Então Gamaliel os defende porque eles já iriam ser condenados à morte. E Gamaliel, que foi esse doutor da lei, esse judeu, né, mestre de Paulo, ele então os defende diante do Sinédrio. E ele usa aqueles dois outros nomes. Eu estou falando todos esses nomes para nós nos familiarizarmos com eles. Talvez você ouvir em algum momento e outro, mas onde está esse nome da Bíblia? Quem foi essa pessoa? Então Gamaliel foi esse doutor da lei. E ele usa aqui esses dois outros nomes, outras duas pessoas, né? Que é Teudas e Judas o Galileu. Então, Gamaliel usa esses dois exemplos de Teudas e Judas o Galileu para defender os apóstolos. E ele falou que, olha, nós já tivemos outros homens revolucionários, porque para ele, Jesus e os discípulos eram revolucionários. Nós já tivemos esses outros homens que não eram de Deus e tudo caiu por terra. Então ele falou isso, deixa eles. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, vai tudo por água abaixo, como foi lá com os outros. Então ele defendeu os apóstolos do Senhor Jesus, que estavam pregando ali o evangelho dessa maneira. E aí, eles então não matam, né, os apóstolos que estavam ali pregando, e eles fazem uma observação, olha, vocês podem ir embora então, mas não falem, não preguem mais sobre Jesus. E é interessante, irmãos, que em nenhum momento o Sinédrio, os judeus, os sacerdotes se referem a Jesus como Cristo. Eles não falam, vocês não preguem mais sobre Jesus Cristo, ou sobre o Cristo. Eles falam isso, vocês não preguem mais sobre Jesus, porque para eles, Jesus não era o Cristo de Deus. Como até hoje, o povo judeu não reconhece Jesus como o Messias,
como o Cristo. Sempre lembramos que Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é uma qualidade. Só pode existir um Cristo, que é o enviado de Deus. É isso que quer dizer. Então, até hoje, então, o povo judeu aguarda o Cristo de Deus, o Messias. Jesus era Jesus, o Nazareno, Jesus, filho de José, era assim que ele era conhecido ali na sociedade. Então, em nenhum momento aqui os judeus falam para eles não falarem mais sobre Jesus, o Cristo, mas só sobre Jesus. Só no versículo 42, se não me engano, que aí o autor aqui fala, e aí os discípulos saíram e continuaram pregando sobre Jesus Cristo. E aí, como quem escreve aqui é um dos discípulos, né? Quem escreve aqui é Lucas, então ele já se refere a Jesus sendo o Cristo de Deus. Depois nós vimos sobre Estevão, que fez um discurso. Estevão também, como judeu, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele faz ali um discurso tremendo, cheio do Espírito Santo, e mais uma vez sendo usado por Deus para falar com o povo judeu. E ali você vê o discurso de Estevão, ele traz toda a história do povo judeu, para que eles soubessem que realmente Jesus era sim linhagem de Davi, era sim o prometido ao povo judeu. E então ele faz menção e faz essa ligação da história do povo judeu, desde Abraão, Isaac, Jacó, desde Davi, até chegar em Jesus, mostrando que Jesus é esse a qual os profetas e toda a história se referia. E um fato bem interessante, quem sabe então que por ele fazer esse discurso e pregar, né, ele é então apedrejado. Estevão então é o primeiro mártir cristão, o primeiro que morreu assim por amor ao evangelho, por pregar o evangelho, primeiro assim que teve essa morte violenta. E um fato bem interessante aqui é que ele é apedrejado, é morto, vê os céus abertos, vê Jesus de pé, né, o honrando e o recebendo nos céus. Conhecemos toda essa questão maravilhosa. E o que é tremendo, irmãos, ali diz o texto que após a morte dele, depositam as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Saulo ainda aqui, um perseguidor da igreja, aquele que prendia e matava cristãos. Então aqui tem essa experiência onde esse jovem cristão é morto, apedrejado, vê os céus abertos, né? E as suas vestes são depositadas então aos pés de Saulo. Depois a gente entende que isso causou um impacto muito grande na própria conversão de Saulo e depois na pregação também, quando Paulo e Saulo, né, que é a mesma pessoa, se converte. Depois nós temos aqui a própria conversão de Saulo, né? Então Saulo ele é um escolhido de Deus para levar a palavra de Deus, às mais diversas sociedades. Se nós vemos lá no capítulo 9, versículo 15, você lê aí bem. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois, Saulo, é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Amém. Então aqui Deus se revelando a Ananias, depois vamos falar disso um pouquinho também, mas Deus falando para Ananias, então Saulo se converteu, e eu vou usar ele para pregar aos gentios, aos judeus e até mesmo a reis, mediante a condição que Saulo tinha. Então Saulo de Tarso, irmão, ele era um filho de família judaica, por isso que ele era judeu. Sempre lembramos também, porque às vezes causa um pouco de confusão, como que Saulo era judeu, romano, grego, fariseu, como que é tudo isso? Então, judeu, irmãos, não é quem nasce em território, hoje em dia seria em território israelense, não é quem nasce em Israel. Judeu é quem é da linhagem das tribos de Judá, né? Das tribos dos judeus, e quem é da religião judaica. Então, você pode nascer em qualquer lugar da terra. Por exemplo, tem muitos brasileiros que são judeus. Eles nasceram no Brasil, mas são judeus. Então, o que garantia que Paulo era judeu? Porque ele era de uma família, então, judaica. Ele era da tribo de Benjamim. É isso que o fazia ser judeu. E ele guardava as leis da religião judaica. Ele era um cidadão romano, né? Porque ele nasceu numa cidade de Tarso, que era uma província de Roma. Roma era o maior império daquela época, dominava grande parte do mundo conhecido. Então,
Saulo de Tarso, Tarso era a cidade, uma província de Roma, então por isso que ele era cidadão romano. E ele era de cultura grega, quer dizer, essa cidade, como Roma era um império muito grande, ele abrangia muitas cidades e muitas culturas. Então essa cidade que Saulo pertencia era uma cidade de cultura grega. Poderia ser uma cidade romana de cultura árabe, de cultura persa, mas Saulo então era de Tarso, uma cidade, uma província de Roma com cultura grega. Então Paulo ali, ele juntava características que, como diz ali, né, Deus falando a Ananias, olha, ele vai falar para gentios, né, e lembrando também, irmãos, que gentios são todos aqueles que não são judeus, aos olhos dos judeus. Então o judeu fala, quem não é um judeu como ele, fala, olha, são gentios, né, são gentios. Então Paulo ia pregar aos gentios, aos judeus e até mesmo aos reis, por causa dessa condição que ele tinha. Também lembramos, irmãos, depois vamos falar isso com mais propriedade, que Saulo e Paulo é a mesma pessoa e que não é em virtude da conversão dele. Simplesmente Saulo era o nome hebreu de Paulo, né? Então, até por grande parte aqui do livro de Atos, ainda é tratado como Saulo. Em um determinado momento, começa a ser chamado de Paulo, que é o nome latino, o nome romano de Paulo. Então, não tinha nada assim sobrenatural na mudança desse nome, só foi ali, sim, o nome hebreu, Saulo, e depois começaram a tratar como Paulo, que era o nome romano. Depois nós lembramos de Felipe, que ele prega para o eunuco, e o eunuco fala, olha, não tem quem me pregue, quem ensine a palavra. E por que não tinha ninguém que ensinasse para ele ali na sinagoga? É porque, irmãos, ninguém iria falar para ele sobre o evangelho de Cristo, porque ali eles não criam que Jesus era o Messias, e Felipe era um discípulo do Senhor Jesus. Então, o eunuco estava lendo o livro de Isaías, que falava sobre o Messias. E ninguém ali na sinagoga ia falar, não, isso aí é Jesus, né? Eles iam falar que, olha, ainda está por vir o Messias. Por isso que Deus manda Felipe falar com esse eunuco e explicar, olha, esse Messias que fala em Isaías é o Cristo, Jesus, que soubemos que morreu agora e ressuscitou dos mortos, subiu aos céus. Então, o eunuco tinha que ouvir essa pregação de um discípulo do Senhor Jesus. E aí, já para encerrar essa aula 2, né? Então, o próprio Senhor Jesus aparece para Saulo e lhe dá essa experiência maravilhosa e impactante, porque é assim que tinha que ser, irmãos. O coração de Saulo, como nós falamos, né, ele era fariseu, que era uma ordem lá judaica, fazia parte da religião judaica, ele era romano. Então, para Saulo, irmãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele perseguindo cristãos, para ele estava fazendo o que podia fazer de melhor para Deus. Então, quer dizer, tinha que ser sim algo muito impactante para mudar o coração de Saulo. Por isso que o próprio Jesus aparece para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ali estava perseguindo então a igreja do Senhor Jesus. E aí, irmãos, como nós estamos aqui no estudo bíblico e discipulado, então faz parte desse discipulado. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, quando é perseguida, estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando caluniam, mentem, fazem coisas contra os servos de Deus, que são da igreja do Senhor Jesus, estão fazendo ao próprio Senhor Jesus. Por isso, descanse o seu coração quando vier ataque, afronta, calúnia, porque Deus é conosco e com a sua igreja, e é o próprio Senhor Jesus que estão afrontando. Amém. Essa foi a breve retrospectiva, né, da aula 2. Agora vamos entrar já nessa aula 3. Começamos na segunda-feira, temos feito leituras diárias, né? E na segunda-feira nós lemos Atos 9, do 20 ao 43. Atos 9, do 20 ao 43. E ali conta então, Saulo se converte, Saulo vai lá para a cidade, né? E Deus envia então Ananias para o procurá-lo e para começar a caminhar com ele. Ananias, muito temeroso, porque ele como cristão falou, Deus, mas ele mata, persegue cristãos. Ele, né? E Deus fala, não, vai, porque eu escolhi. Deus, como nós citamos lá no versículo, eu escolhi para pregar o evangelho. Ananias então é usado, irmãos, para curar Saulo da cegueira. Uma cegueira
quando ele tem a visão de Jesus, ele fica cego. Foi ali também uma experiência, toda também uma questão espiritual, né? Não vamos entrar aqui nesse assunto, mas uma questão assim, de Deus mostrar para ele que ele era cego e ele ia voltar a enxergar de uma outra maneira, como fez e faz com todos nós quando nós nos convertemos, né? As escamas dos nossos olhos caem mesmo, nossos olhos espirituais. Então, Saulo volta a enxergar. No versículo 17 do capítulo 9, nós não marcamos, mas está fácil aí? Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, constantemente nós vemos aqui na igreja desses dias, impondo as mãos e determinando as pessoas serem cheias do Espírito Santo, sabe? Eu posso dizer que isso continua acontecendo porque não tem como a igreja caminhar se não estiver cheia do Espírito Santo. Então Saulo aqui, ele tem sua visão restaurada, recuperada, e ele é cheio do Espírito Santo. E eu digo que sempre que nós trazemos uma palavra, fazemos uma pregação, às vezes sim somos mais enfáticos ou não, né? Obrigado. Às vezes sim somos mais enfáticos ou não, às vezes falamos sobre batismo com o Espírito Santo propriamente dito e precisamos fazer cada vez mais dessa maneira. Mas eu entendo assim, irmãos, cada vez que a gente traz uma palavra e ao final da palavra a gente ora por ela e clama para Deus nos transformar mediante aquela palavra, para Deus acrescentar algo através daquela palavra, nada mais é, irmãos, do que nós pedimos para o Espírito Santo nos transformar, para sermos cheios do Espírito Santo. Então, entenda dessa maneira e busque dessa maneira. Você ser cheio do Espírito Santo e batizado pelo Espírito Santo, através de ouvir cada vez mais a palavra do Senhor. Deixar a palavra do Senhor transformar a sua vida, como foi com Saulo aqui. Saulo ouviu a palavra propriamente dita do Senhor Jesus e foi imposto as mãos sobre ele para ele ser cheio do Espírito Santo. A cegueira sumiu, né? Ele passou a enxergar e ele começou então a pregar, a levar o Evangelho. E mais uma vez lembrando que ele foi cheio do Espírito Santo com esse propósito de levar o Evangelho. Então Saulo, cheio do Espírito Santo, ele prega nas sinagogas aos judeus que Jesus era o Cristo. Você vê, se cumprindo aqueles versículos que nós lemos lá, de Deus falando, olha, eu vou usar ele para pregar aos filhos de Israel, aos gentios e até mesmo aos reis. Então aqui Saulo se converte, é cheio do Espírito Santo, e vai na sinagoga, onde os judeus estavam, os sacerdotes estavam, pregar que Jesus era o Cristo, né? Olha que coisa tremenda. E logo em seguida ali vem essa referência, que Saulo então foge, tem que fugir, dentro de um cesto, pois os sacerdotes queriam matá-lo. Porque, mais uma vez, mas isso daí não era Saulo, que perseguia cristão, agora ele está aí pregando sobre o Cristo. Então os sacerdotes se reúnem e queriam matá-lo. E aqui a gente vê, irmãos, que inicia as perseguições contra Saulo. Lá no versículo 16, do versículo 9 ainda. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Amém. Deus falando ali ainda para Ananias, falou, Ananias, eu vou usá-lo para pregar para diversas situações, para diversas pessoas. E ele vai ver, ele vai entender, ele vai sentir o que é padecer pelo meu nome. E aqui, irmãos, a gente vê que é o início, sabe, do que começou a acontecer na vida de Saulo, por ser um servo de Deus. As perseguições, as dificuldades, as afrontas começaram a acontecer. Depois a gente sabe que ele passou por prisões, passou por naufrágios, passou por ataques, calúnias, e aqui ele fugir num cesto. Foi a primeira situação que aconteceu, se cumprindo também o que Deus havia falado lá para Ananias, que ele iria viver, né, entender o que era padecer pelo nome do Senhor. Da mesma forma que acontece conosco também, irmãos. Nós pregamos o Evangelho e sabemos que perseguições, calúnias, afrontas continuam acontecendo. Mas como Deus livrou Saulo, Paulo e todas elas, continua também livrando a cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, isso eu queria tratar com os irmãos. Nós falamos que teve grande influência o que ele viu lá de Estevão, né? Porque Saulo então começou então a testemunhar
o que ele havia visto de Jesus, quando Jesus ainda estava vivo, ele já havia presenciado, mesmo como perseguidor da igreja. Ele viu o que Estevão pregava, aquele testemunho, ele viu lá Estevão falando que estava vendo os céus abertos, né? Ele falou inclusive sobre o que ocorreu com ele no caminho ali, né? Ele estava indo para matar cristãos e Jesus aparece para ele. Então Saulo, ele testemunhava do que havia visto, acontecido com ele. E da mesma maneira, irmão, sabe? Sempre gosto de lembrar, nós somos também testemunhas do que Deus faz em nossas vidas. Nós não somos juízes e nem Jesus precisa de advogados. Apenas seja uma testemunha. Por isso que a grande comissão, a grande missão que Deus dá para os seus discípulos é essa: olha, ide fazer discípulos, seja minha testemunha. Fala o que Jesus tem feito na tua vida e o que você tem aprendido com ele. E o quanto tem dado certo o que você tem aprendido com ele. É isso que é levar o evangelho. Sermos testemunhas de Cristo. Então Saulo fazendo dessa maneira. Lembrando, irmãos, que nesses dias não tinha ainda o Novo Testamento. Saulo não podia, como nós, abre aí no Evangelho de Mateus, abre aí. Não tinha ainda esses livros. Estavam ainda sendo escritos. Então Saulo, ele pregava sobre o Antigo Testamento, fazendo um link com Jesus, mostrando que ele era o Cristo e falando do que ele mesmo tinha vivido com o Senhor Jesus. Da maneira que nós devemos fazer hoje, com o auxílio também da palavra de Deus para nós, que é o Novo Testamento. E ainda, irmãos, esse texto aqui que nós lemos na segunda-feira, fala ainda sobre Enéas, que foi um paralítico curado por Pedro, né? E ali diz, convertendo muitas vidas em Lida e Sorona, que é a cidade que eles estavam. Tem também aqui outro momento que Pedro tem um encontro com a família dessa moça chamada Tábita, ou Dorcas. São duas traduções também ali do nome dessa moça, Tábita ou Dorcas. Ressuscitou. E mais uma vez diz que muitos se converteram. Irmãos, milagres, prodígios, maravilhas, dons, sempre, sabe? Sempre vai ter um propósito maior. Não é simplesmente ressuscitar por ressuscitar. Não é simplesmente curar por curar. Tinha aqui nesses dias um propósito maior, que era alcançar vidas. Porque esses dois fatos aqui desse capítulo de Atos fala, aconteceram esses milagres e muitas pessoas se converteram. Então, irmãos, que o nosso servir a Deus venha a ter sempre esse propósito maior, que é alcançar mais vidas para o reino do Senhor. Glórias a Deus. Agora aqui na terça-feira, né? Na terça-feira, nós entramos no capítulo 10 do livro de Atos. E se eu não me engano, o capítulo 10, ele trata apenas de um assunto, apenas modo de dizer, né? Mas ele trata de um único assunto, que é a conversão de Cornélio. E aqui também é um assunto muito rico, muito precioso. Como está o nosso horário? Que horas são aí? Quanto tempo já está dando? Para nós não avançarmos muito, né? Certo. E Cornélio, então, irmãos, ele é considerado, tanto pela tradição, quanto por esse texto aqui, Cornélio é tido como o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Olha que coisa interessante e coisa abençoadora. Cornélio, primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Lembrando então que gentil eram aqueles que não eram judeus. Então judeus tratava todos os outros povos e pessoas que não eram judeus se referindo como gentios, incircuncisos, né? Então Cornélio foi o primeiro que se tornou um cristão. Cornélio era um centurião da corte italiana, alguém de muito prestígio. Centurião era um militar, irmãos, que dava ordem, cuidava de 100 soldados, por isso centurião, né? Era um militar que comandava 100 soldados, era um posto de muito prestígio, era um oficial do exército que comandava então vários soldados. E o que é interessante, que ele é então um dos primeiros discípulos, todos os primeiros discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, todos eram judeus. Até esse momento aqui, todos tiveram acesso à palavra, todos que foram convertidos ao Senhor Jesus, todos eram judeus. Sabe, irmãos? Mas por que disso? Né? Por que disso? Algo muito interessante está lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6.
que nos fala sobre o próprio Senhor Jesus falando sobre isso, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Amém. Então o próprio Senhor Jesus falou, olha, o evangelho vai ser pregado primeiramente ao povo judeu, as ovelhas perdidas do povo de Israel, porque para realmente eles saberem, irmãos, e nós termos essa referência, que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Não foi ninguém de fora que inventou o cristianismo. E isso tem um peso tremendo. Foram os próprios judeus, vamos entender assim, que se converteram ao cristianismo e podemos dizer dessa maneira, e criaram, né? E foram formando as igrejas e o cristianismo, então, vem e sai de dentro do judaísmo. Para mostrar realmente, irmãos, que é uma sequência. Todas as alianças de Deus com o povo de Israel, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, cada aliança ali, cada promessa era e tinha o intuito de chegar na última e eterna aliança através do sangue de Jesus. Então aqui falando, olha, então se cumpriu, né? Jesus realmente é filho de Davi, é da herança de Davi. Você vê que vem então seguindo, e até esse ponto, nenhum gentil, podemos dizer assim, tinha entrado na história, tinha se convertido ainda ao cristianismo. Tanto, irmãos, que há muita controvérsia, se você leu ali o texto, em Atos capítulo 10, porque a própria igreja cristã, que até então era só formada por judeus convertidos, criticaram Pedro. Pedro, mas como que você entrou na casa de Cornélio, um incircunciso, um impuro? Se for ver lá, ele é questionado por isso. E aí, irmão, essa experiência que Deus dá aqui para Pedro é tremenda, e para nós também, como povo de Deus. Então, até esse ponto, Cornélio então foi o primeiro gentil a se converter ao cristianismo, e tem essa questão tremenda que nós trazemos aqui. O que aconteceu, irmãos, foi que quando Pedro é avisado que ele ia pregar para Cornélio, né, Deus dá uma visão para ele, que é aquela toalha, né, que desce dos céus com uma série de animais impuros para os judeus, segundo a lei judaica. E aí aquele pano desce e Deus fala, mata e come. E Pedro fala, imagina, eu não vou fazer isso. Isso são animais impuros. E Deus fala para ele, não chame de impuro o que eu purifiquei. Não chame de impuro o que eu santifiquei. Se não me engano, no versículo 10, 28. Fala isso? Não, fala no 10, 15. 10, 15? Não chame de impuro o que Deus purificou. Amém. No 10, 28 fala, vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Amém. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, até esse ponto, só os judeus recebiam o evangelho. Eles tinham restrição, a igreja cristã, a igreja primitiva, tinha restrição de pregar para os povos gentios. E Deus dá essa experiência tremenda. E olha que coisa maravilhosa, que revelação tremenda. Pedro entendeu, olha, eu não posso considerar nenhum homem indigno de receber o evangelho de Cristo. Olha que coisa tremenda. Mais uma vez, irmãos, não foi algo para esses dias. É algo que nos alcança até hoje, porque nós somos essa mesma igreja. Então, Deus revelou para a igreja, não daquela época, para a igreja, que não devemos considerar nenhum homem impuro de receber o evangelho. Por isso, nós vamos para todos os lugares, todas as ruas, vamos no presídio, vamos onde quer que esteja, porque da nossa parte não consideramos nenhum homem, nenhum ser humano impuro de receber o evangelho. Então, que em nome de Jesus essa revelação venha falar poderosamente aos nossos corações. E depois disso, né, então Pedro se defende ali para a igreja, né, e eles falam, amém Pedro, verdade, então vamos sim levar o evangelho para todas as nações. Então aqui, irmãos, é um ponto fundamental. Às vezes a gente lê ali, passa ali, mas é algo assim, pode até dizer aqui, histórico para a igreja do Senhor Jesus, né? A partir dali, ela está sendo como Jesus havia mandado, mas aqui na prática. Ela começou a ir para todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí, irmãos, então Pedro prega para Cornélio, eles se convertem, aceitam ao Senhor Jesus, e acontece aqui, irmãos, uma outra experiência fabulosa.
no capítulo 10, versículo 46. Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Amém. E talvez a gente entre naquela situação, naquela dúvida, que dom de línguas é esse, né? Eles se converteram, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Pastor, olha aí de novo essa questão, é língua estranha, é língua espiritual, é língua dessa terra. Mais uma vez, irmãos, sabe, o foco aqui não é o falar em línguas. As pessoas pegam isso, sabe, como o final da situação, mas não é. Aqui é um meio de evangelismo, como foi lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. E lá nós já estudamos, chegamos à conclusão, estudando o contexto, estudando no original grego, que ali são línguas naturais dessa terra. E lá foi usado sim, foram cheios do Espírito Santo para pregar o evangelho. Qual que era a melhor maneira ali? Falar em outras línguas, grego, árabe, persa, para pregar o evangelho. Já falamos sobre isso. Se ali tivesse pessoas que não ouviam, eles iam ser usados para falar em libras. Já demos esse exemplo. Então, quer dizer, o importante não é se falou em línguas estranhas, se falou em línguas dessa terra. O importante é que foram usados aqui para pregar o evangelho, sabe? Tinha algo maior aqui envolvido. Então, eu realmente entendo, e eu me entendo que falaram línguas naturais dessa terra, porque quando Paulo se refere a línguas espirituais, a línguas angelicais, ele fala, olha, glossa, que é a palavra grega para isso, glossa, fala ali, angelicais, né? Línguas angelicais, línguas de anjos. Aqui ele fala não, começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. E aí, irmãos, falei que esse ato sobrenatural, falei que foi para evangelizar, né? Mas evangelizar por quê? E aí no versículo 11, 15, vê se é isso que fala. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Pedro, então, defendendo, lembrando dessa situação, né, falou, olha, gente, e foi algo tremendo, porque conforme eu orei por eles, eles receberam o Espírito Santo e aconteceu que nem aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes. Ele falou, aconteceu que nem aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Começamos a falar em outras línguas. Quer dizer, como eu falei, o importante aqui é que aconteceu esse evangelismo dentro da própria igreja, vamos entender assim. Essa marca do Espírito Santo, esse falar em línguas, foi importante para eles verem que o povo gentílico, o povo gentil, também era para ser alcançado. Então o propósito deles falarem em línguas, não era só falar em línguas por si só e acabou. Não, tinha um propósito tremendo, que era a igreja primitiva, a igreja cristã, formada só por judeus, entender que o Espírito Santo também era para esse povo, era para todos os povos daqueles dias. Acho que capítulo 10, 46, né? A gente leu? 10, 46, leu. Acho que é 10, 45, leu antes, então. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Amém. Em Atos 10, 45, né? Isso. Fala isso. E os judeus cristãos que estavam com Pedro ficaram admirados de ver o que eles tinham recebido, né? Agora os gentios também estavam recebendo da mesma maneira. Então, quer dizer, tinha tudo aqui um propósito tremendo da parte de Deus, eles falarem em outras línguas. Mais uma vez, irmãos, não estou falando contra o falar em língua estranha. Já falei que muitos irmãos falam em línguas estranhas, nós falamos em línguas espirituais, né? Sem problema nenhum quanto a isso. Só que nós devemos entender e não mistificar, e não, sabe, tornar uma situação que realmente não existe. O estudar a Bíblia, sermos discipulados é isso. E como eu falei, não precisa de advogados, só de testemunha, e entendermos então o que realmente ocorreu aqui nesses dias. E saber, irmãos, que mais importante do que falar em línguas, é isso que eu quero deixar muito marcado no seu coração, sobre o batismo do Espírito Santo. Muito mais do que simplesmente falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo vai te tornar apto, sabe, a levar o evangelho a outros. É isso que eu quero sim marcar no teu coração, sabe? Que o batismo com o Espírito Santo vai te capacitar, primeiramente com amor pelas almas. Barreiras vão cair, como caiu aqui barreiras.
né? Talvez você tenha dificuldade de pregar para algumas pessoas, levar o evangelho para algumas pessoas. Se você for cheio do Espírito Santo, como esses homens foram aqui, barreiras vão cair para você poder levar a palavra para tantos outros. Então, quer dizer, o principal de sermos cheios do Espírito Santo e batizarmos com o Espírito Santo, pode dizer assim, o fruto, a marca é levarmos o evangelho, pregarmos a palavra de Deus a todas as tribos, línguas e nações. Amém? Já vamos entrar já aqui no dia da quarta-feira, quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 11, do 1 ao 30. E sempre lembramos, irmãos, o que ficar de dúvida, de comentário, nos mande pelo WhatsApp, depois a gente responde na nossa próxima aula, né? A aula 3 vai ter as duas gravadas aí no YouTube, tanto a live, que teve aquele probleminha de transmissão, quanto essa aqui, que em nome de Jesus, creio que está ficando um pouco melhor, né? Então o capítulo 11 começa então, quando Paulo volta ali, né? Para a cidade que eles estavam, ele é então questionado sobre essa questão, já falamos sobre isso, e fala, olha, como é que você vai pregar para incircunciso? Sempre lembramos essa questão de circunciso e incircunciso. A circuncisão, irmãos, é a marca que o judeu tem até hoje, desde a época da aliança com Abraão, que é cortar a pele, né, o prepúcio, do órgão sexual masculino. Conhecemos hoje como operação de fimose. Então, a marca, o menino judeu, quando nasce ali com poucos dias de nascido, ele é levado ali até a sinagoga, enfim, e é feita esse corte no prepúcio. Então, quando eles falam incircunciso, são esses que não têm a marca de ser um judeu. Então, seriam os gentios. Toda essa conversa aqui, incircunciso, circunciso, então é a marca de quem era judeu. Pedro é repreendido, então, aqui no capítulo 11, né, por estar com Cornélio, alguém considerado impuro, mas Deus havia mostrado para ele que todos os homens são dignos, né? Pedro, então, relata o que aconteceu com ele. Tudo isso nós já tratamos, né? E aqui, irmãos, mais alguns nomes ainda aparecem, né? E aí, os discípulos, né, vão para várias cidades, e aí Barnabé e Saulo, e até então eles vão para cidades, e até então eles só evangelizavam nas sinagogas para os próprios judeus, mas após acontecer isso, começam sim a pregar para os gentios. Então Barnabé e Saulo, você vê que até aqui ainda no capítulo 11, Paulo é tratado como Saulo ainda. Então Barnabé e Saulo, eles são enviados para ajudar a evangelizar gentios, porque essa experiência de Pedro com Cornélio realmente mudou e transformou toda a direção ali da igreja primitiva, da igreja daqueles dias. Então, Barnabé e Saulo são enviados para ajudar a pregar aos gentios. E o que é interessante, no versículo 26 do capítulo 11... 26? Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Amém. Você vê então que eles foram para cidades, começaram a pregar tanto para judeus quanto para gentios, né? Nas cidades que eles iam. E aqui, irmãos, mais um marco histórico. Irmãos, Atos é um livro muito precioso, viu? Por isso que não estamos tentando resumir o máximo aqui possível, mas é um livro muito precioso, é um livro de história, de referência espiritual para nós. Então você vê que aqui é o primeiro dia, o primeiro momento em que a igreja e os servos e os discípulos são tratados como cristãos. Mais uma vez aqui no nosso discipulado, né? E discipulado é isso, como nós sermos melhores discípulos do Senhor Jesus, isso que quer dizer nós sermos discipulados, né? E não foram eles que se chamaram, eu acho isso sempre muito marcante. Olha, viu, nós somos cristãos, não foi assim. Quer dizer, a sociedade, os povos daqueles dias falaram, olha, são cristãos. Aqui diz, e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Viram Jesus Cristo na vida desses homens e mulheres. Como hoje também, pessoas devem ver e enxergar Jesus Cristo em nossas vidas. E falarem o quê? Olha, você é um cristão. Nós não precisamos e nem podemos falar, ó, eu sou cristão, viu? Não é assim. As pessoas precisam ver
Jesus Cristo em nossas vidas. Como foi aqui nesses dias, e como eu falei, o primeiro momento em que os discípulos, os servos, a igreja é reconhecida e recebe o nome de cristãos. Glórias a Deus. Irmãos, aqui na quinta-feira que nós lemos o livro de Atos, no capítulo 12 inteiro também, até o capítulo 13, versículo 12. Aqui fala sobre uma perseguição que a igreja sofreu, e fala aqui então que Herodes manda matar a espada Tiago. E que Tiago que é esse, né? Esse Tiago então é o Tiago, apóstolo de Jesus, que esteve com Jesus desde lá do início. Então esse Tiago é esse que perde a vida, que passou todo ali o ministério junto com o Senhor Jesus, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para caminhar com ele. Então esse Tiago é o apóstolo do Senhor Jesus. Só que lá na frente, quando Pedro é solto da prisão, falando sobre essa questão desse nome Tiago, quando Pedro é solto da prisão, ele vai também até a igreja e fala, olha, Pedro mesmo fala, olha, avisem para Tiago que eu estou livre. E que Tiago que é esse? Esse Tiago havia sido morto no começo do capítulo. Esse Tiago, irmãos, entende-se que é o irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus. Eu não marquei aqui o versículo que fala lá nos evangelhos, né? Que conta ali sobre a família de Jesus. E Tiago é relacionado como sendo um meio-irmão de Jesus. É assim que a gente trata. Porque ele era filho de Maria com José. E Jesus era filho de Maria através da operação sobrenatural do Espírito Santo. Então esse outro Tiago que aparece aqui, ele é Tiago, filho, meio-irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, né, discípulo do Senhor Jesus. E esse Tiago, irmão de Jesus, irmãos, ele era muito influente na igreja. Ele era, sim, um dos líderes da igreja primitiva. Então, tirando essa dúvida, não lembro, anotei aqui, mas amém. O que eu queria também considerar, né, nesse estudo, aqui fala que Herodes, ele então mata a Tiago, ele mata então a Tiago e manda prender Pedro. Eu queria tratar aqui, eu separei aqui, porque talvez você ouça inúmeras vezes esse nome Herodes, né, na Bíblia, no Novo Testamento. E houveram, sim, vários homens sendo Herodes. Herodes era, na verdade, o rei da Judéia, o rei do povo judeu daqueles dias, né? E os Herodes, essa linhagem de reis, na verdade, eles destronaram os reis da dinastia anterior. Essa dinastia anterior de Herodes reinaram sobre Israel por 1000 anos. Mas aí veio a perseguição, veio o Império Romano. Então os Herodes, né, essa linhagem, essa família, podemos dizer assim, tomou o poder à força. Nem eram muito reconhecidos e vistos com bons olhos, porque tomaram à força o reinado que já havia por 1000 anos da antiga dinastia. Então eles eram judeus, né? Os Herodes eram judeus que dominavam então a Judéia. Só para a gente entender um pouquinho, o primeiro Herodes foi então Herodes o Grande. Herodes o Grande, que governou a Judéia de 37 a.C. e foi, por exemplo, para a gente entender que você vai ouvir por vários momentos sobre Herodes, né? Foi o rei que mandou matar os meninos em Belém. Lembra dessa história? Quando os magos lá do Oriente, os reis do Oriente vêm para conhecer Jesus, recém-nascido, e falam, olha, nós soubemos que o rei dos judeus nasceu. E Herodes fica cismado com aquilo e manda então matar todas as crianças até 2 anos que tinham nascido em Belém. Então foi esse Herodes o Grande que agiu dessa maneira. Depois veio outro, né? Herodes Antipas. Aqui, irmãos, eles entre os Herodes são irmãos entre eles, filho, irmão, pai, avós. Essa dinastia foi desse jeito. Então depois vem Herodes Antipas, também conhecido como Herodes Tetrarca.
né, que foi aquele que mandou decapitar João Batista. Então, Herodes o Grande foi o que perseguiu as criancinhas na época de Jesus, mandou matar as criancinhas na época de Jesus, teve aquele encontro lá com os reis do Oriente, os magos lá do Oriente, né? E depois esse Herodes Antipas, que decapita, então, João Batista, toda aquela história lá com Salomé, que a gente conhece também. Depois vem Herodes Agripa, que é esse que estamos tratando aqui. Então, esse Herodes desse capítulo aqui, capítulo 12, né? Capítulo 12 do livro de Atos, é Herodes Agripa I, que mandou então matar o apóstolo Tiago. Depois vem ainda Herodes Agripa II, né? Antipas IV, vem todos esses Herodes. Mas até aqui, então esse Herodes, então você vai ouvir vários nomes falando sobre Herodes e não é a mesma pessoa, né? Então essa dinastia que dominava ali o povo judeu. E aí, irmãos, como o Herodes, sendo rei da Judéia, viu que o povo gostou, né, se agradou de matar, dele ter matado Tiago, ele se animou com essa história. Aí ele manda prender Pedro, que estava ali também levando a palavra, o evangelho para todos ali. Então ali diz que 16 soldados, né, 16 soldados prendem Pedro, ali fala sobre 4 quartetos, não me engano é assim que fala, 4 quartetos, que são 16 soldados, prendem então Pedro por ordem de Herodes. E são presos lá com algemas e tudo mais. E aí, irmãos, nesse capítulo 12, né, algo também sobrenatural e milagroso acontece, que Deus manda anjos ao socorro de Pedro. De uma maneira sobrenatural, ele é liberto das algemas, das correntes, as portas se abrem. Conhecemos todo o texto, espero que você tenha podido ler. Então, as portas se abrem, ele é solto da prisão. Até quando Herodes vai buscar ele, vai procurar ele, não está mais na prisão, Pedro não está mais preso. Quando vão questionar os soldados, ninguém sabe, porque Pedro ali, o anjo foi abrindo as portas, ele foi saindo, né? Ninguém entende e sabe o que foi que aconteceu. E o que é tremendo, irmãos, que Pedro, então, ele chega até onde os irmãos estavam ali reunidos, e é isso que eu queria também tratar aqui, que a oração da igreja é poderosa. Um anjo vem ao socorro de Pedro, porque a igreja estava reunida unânime em oração. E Pedro, quando chega ali, eles nossa, mas Pedro está aqui, nem acreditaram, tamanha bênção, tamanho milagre, como acontece muitas vezes com nós também. Então quer dizer, que a igreja permaneça unânime em oração, em nome de Jesus. Que você venha assim estar conosco aí nos relógios de oração que estamos aí, porque tem feito diferença. Nossas reuniões de oração na igreja, no grupo de mulheres, de homens, nas devocionais da igreja, porque a igreja não pode abrir mão nunca dessa posição, de estar unânime em oração, porque faz toda a diferença. Então, a igreja unânime aqui foi atendida e Deus entrou com providência, libertando então Pedro da prisão. Já para a gente encerrar esse texto, irmãos, Herodes então ele é morto por um toque de um anjo que o toca, lá no capítulo 12, 22, bem... O povo o ovacionava, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. Amém. Herodes, então, ele recebe essa glória. Herodes ali começa a ser glorificado como um Deus. Ele vai ali numa festa que existia naqueles dias, ele sobe lá na tribuna, começa a falar, e o povo, olha, não é um homem que está falando, é um Deus que está falando. E ele se enche de vaidade, ele aceita essa glória. E irmãos, como nós falamos aqui, Herodes não estava de inocente. Herodes, ele era um judeu, ele conhecia a lei, ele conhecia sobre as escrituras, ele sabia quem era Deus, que Deus não divide a sua glória, ele sabia de tudo isso. E aí ele aceita por ele essa glória, e ali no final desse capítulo 12, nós vemos que ele é tocado, ferido ali por um anjo, e ele morre. Então Herodes morre por aceitar essa glória. Então, irmãos, que nós vamos também pegar isso para nós, e termos sim temor e reverência, né? Pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que não venhamos dar brechas para o inimigo também poder fazer qualquer coisa contra nossas vidas, e venhamos sempre agradar sempre ao coração do nosso Deus, né? Em nome de Jesus. Então aqui Herodes foi esse porque aceitou essa glória para ele, aceitou essa glória para ele.
E aí, na sexta-feira, nós lemos no livro de Atos, capítulo 13, encerrando a aula dessa terceira semana, né? Que aí, um detalhe importante, Atos 13, 9, acho que nós não marcamos aí, né? Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, Amém. Pode continuar. encarou Elimas nos olhos e disse... Certo. Então, Atos aqui 13, 9, surge a primeira vez que Saulo é tratado como Paulo, né? Primeiro momento que Saulo então é tratado como Paulo, como nós falamos, não foi nada sobrenatural, não foi por causa da conversão dele, mas foi por causa do nome, ali o nome hebreu, Saulo. Aqui começaram a tratar ele pelo nome romano, o nome latino dele, que é Paulo. Daqui para frente, só tratamos então Saulo como Paulo. E aqui então, irmãos, esse texto, ele vai então pregar por esse procônsul, Sérgio. E mais uma vez, né, Paulo faz um discurso contra a oposição dos judeus, né? E conta novamente a história do povo judeu até chegar o Senhor Jesus, até chegar o Messias. E mais uma vez aqui, irmãos, nós vemos lá no capítulo 9, versículo 13, capítulo 9, versículo 15, Deus falando a Ananias: eu escolhi Saulo para pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. E aqui mais uma vez, Paulo aqui agora, né? Paulo falando e pregando para um procônsul, para alguém de muito prestígio, também dentro da corte, então se cumprindo o que Deus havia determinado na vida ali de Paulo. E Paulo aqui então é usado por Deus para desmascarar também aqui esse falso mestre, esse falso profeta, para que a palavra entrasse na vida desse procônsul Sérgio e da sua família. Amém, irmãos? Essa foi então nossa terceira semana. Espero que tenha sido muito proveitoso para você. O que tiver assim de dúvida, de observação, pode nos mandar, nós vamos responder nas próximas aulas, tá certo? E faça as leituras diárias, nós estamos então na 4ª semana desse estudo. Depois eu vou mandar pelo WhatsApp os capítulos, nós vamos estudar na próxima segunda-feira, mas que em nome de Jesus tenha sido tenha sido muito proveitoso para você, em nome de Jesus. Amém? Mateus 13, falei sobre Tiago, né? Isso. Amém. É esse daí. Amém. Então, em Mateus 13 e em João 7, aqui é o capítulo, né? Capítulo. Fala sobre os irmãos de Jesus. Não cita o nome, mas diz sobre os irmãos de Jesus. Amém. Para tirar dúvida, então, fala sobre, aqui que cita, então, os irmãos, né? E aqui no caso, meio-irmãos de Jesus. Amém? Qualquer dúvida, observação, pode nos contactar. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Amém. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por mais esse tempo precioso na tua presença. Que teu Espírito Santo, Pai, use essas palavras, esse ensinamento, use esse discipulado para nos transformar um pouco mais à imagem de Cristo, Senhor. Opera tudo isso em nossas vidas e nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.